A sutil arte de ligar o pi, capítulo 5. Você está sempre fazendo escolhas. Muitas vezes, a única diferença entre o evento doloroso e o poderoso é a sensação de que escolhemos passar por aquilo, de que somos responsáveis pelo nosso destino. Se você está infeliz na situação atual, é provável que tenha a sensação de que o problema está ao menos parte fora do seu controle, de que você não tem como resolvê-lo, de aquilo que lhe foi imposto, sem possibilidade de escolha. Quando acreditamos ter escolhido nossos problemas, nos sentimos empoderados. O oposto acontece quando achamos que eles nos foram impostos, nos sentimos vitimizados e infelizes. A escolha. Existe uma percepção simples que permite todo tipo de melhora e crescimento pessoal, a de que nós, individualmente, somos responsáveis por nossa vida como um todo, sejam quais forem as circunstâncias externas. Nem sempre dá para controlar o que acontece conosco, mas sempre podemos definir nossa interpretação dos acontecimentos e nossa relação a eles. Tendo ou não a consciência, sempre somos responsáveis pelo caminho que tomamos. É impossível não ser. Não interpretar conscientemente os acontecimentos já é uma interpretação. Não reagir aos acontecimentos já é uma reação. Não querer escolher já é uma escolha. Mesmo que você seja atropelado por uma carrocinha de pipoca e um monte de criança ria da sua cara, ainda é sua responsabilidade interpretar o significado disso e escolher como reagir. Gostemos disso ou não, estamos sempre assumindo um papel ativo no que acontece conosco e dentro de nós. Estamos sempre atribuindo significados a momentos e eventos. Sempre escolhemos ou reafirmamos os valores que norteiam nossos atos e os parâmetros segundo os quais avaliamos tudo que nos acontece. Muitas das circunstâncias dependem unicamente do parâmetro de avaliação, não sendo intrinsecamente boas ou ruins. A questão é, estamos escolhendo sempre de modo consciente ou não? Sempre. Isso não tem uma relação com o fato de que é impossível não se importar com alguma coisa. Mesmo não se importar com nada, ainda assim é se importar com alguma coisa. A pergunta que nos cabe fazer é, eu escolho me importar com o quê? Escolho basear minhas ações em quais valores? Escolho avaliar minha vida segundo quais parâmetros? E será que escolhi parâmetros bons? Bons parâmetros e bons valores? A falácia da responsabilidade/culpa. Com grandes responsabilidades vem grandes poderes. À medida que assumimos a responsabilidade por nossa vida, mais poder adquirimos para mudá-la. Assim, aceitar-se responsável é o primeiro passo para resolver os seus problemas. Muita gente hesita em assumir a responsabilidade por seus problemas porque acredita que ser responsável por eles é ser também culpado. Pois é, meu filho, você vai ter que escolher. Ou você pega a responsabilidade pela sua vida e se tudo der errado, a culpa é tua também, ou tu fica responsabilizando os outros pela tua felicidade, pela tua alegria, pelas suas conquistas, e quando nada dá certo, você os culpa também. E você sempre vai viver nesse lugar de vítima. Você não tem como ocupar o local de vítima e de vencedor ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher uma das duas, porque as duas são antagônicas. Em nossa cultura, responsabilidade e culpa costumam caminhar juntas, embora não sejam sinônimos. Se eu bato no seu carro, não só tenho culpa, como sou legalmente responsável por compensá-lo de alguma forma. Não importa se foi um acidente, continuo sendo responsável pelas consequências. É assim que a culpa funciona hoje em dia. Fez merda? Então conserta. E é assim que deve ser. Ao mesmo tempo, existem problemas que não são de nossa responsabilidade, mesmo que a culpa não seja nossa. Ao mesmo tempo, existem problemas que são de nossa responsabilidade, mesmo que a culpa não seja nossa. Por exemplo, um dia você acorda e encontra um bebê que nasceu na sua porta. Não é culpa sua que ele tenha sido colocado ali, mas o bebê passa a ser de sua responsabilidade. Você precisa escolher o que fazer, e qualquer escolha que fizer, adotar o bebê, se livrar dele, ignorá-lo, mandá-lo pegar um táxi para casa, vai gerar problemas, pelos quais você também será responsável. Os juízes não escolhem o que julgar. Quando um caso vai ao tribunal, o juiz não cometeu crime, não testemunhou, nem foi a vítima, mas é responsável pelo crime. Esse juiz precisa escolher as consequências daquele ato, deve identificar o parâmetro apropriado para avaliá-lo e garantir que a avaliação seja consistente. O tempo todo somos responsabilizados por atos dos quais não temos a culpa. É a vida.
Eis uma forma simples de diferenciar mais claramente os dois conceitos. Culpa é passado, responsabilidade é presente. A culpa aponta para as escolhas já feitas, enquanto a responsabilidade aponta para as escolhas sendo feitas agora, a cada segundo de cada dia. Você está escolhendo ler isto, está escolhendo pensar sobre os conceitos, está escolhendo adotá-los ou não. Pode ser culpa minha se você achar essas ideias ridículas, mas você é responsável pelas suas conclusões. Não é culpa sua eu ter escolhido escrever essa frase, mas cabe a você a responsabilidade por escolher lê-la ou não. Existe uma diferença entre culpar alguém pela sua situação e esse alguém ser realmente responsável por aquilo. Ninguém, além de você, é responsável pela sua situação. Muita gente pode ser culpada pela sua infelicidade, mas ninguém, além de você, será responsável por isso. É você quem escolhe como ver o que vive, como reagir aos acontecimentos e avaliá-los. É sempre você quem escolhe o parâmetro a seguir ao avaliar suas experiências da vida. Todo mundo adora assumir a responsabilidade por tudo de bom e infeliz que acontece. Muitas vezes tem até briga por esse crédito. No entanto, assumir a responsabilidade pelos nossos problemas é muito mais importante, porque é daí que vem o verdadeiro aprendizado, é daí que vem o progresso. Culpar os outros é apenas escolher sofrer. Reagindo à tragédia. E quanto aos eventos realmente trágicos, muita gente pode assumir a responsabilidade por problemas relacionados ao trabalho e talvez por ver TV demais, quando deveria estar brincando com os filhos ou sendo produtiva. Mas quando o assunto são tragédias, a reação automática é puxar a cordinha da emergência no trem da responsabilidade e saltar logo que ele para. Algumas coisas são simplesmente dolorosas demais para assumir. Mas pense comigo, a gravidade do evento não altera a realidade dos fatos. Por exemplo, se você for assaltado, é claro que não é culpa sua. Ninguém jamais escolheria passar por isso. Porém, assim como na hipótese do bebê deixado à sua porta, você passa a ser responsável por uma situação de vida ou morte. Você revida, entra em pânico, fica paralisado, avisa a polícia, tenta esquecer que não aconteceu. Todas essas possibilidades de reações são escolhas que você é responsável por fazer ou rejeitar. Você não escolheu o assalto, mas mesmo assim lhe cabe gerir o impacto emocional e psicológico da experiência e tomar as devidas providências legais. Alegar que não... Alegar que não... As dores de todos os tipos são inevitáveis, mas podemos escolher o que elas significam para nós. A genética aleatória. A beleza do poker é que, embora a sorte esteja sempre envolvida, ela não determina os resultados a longo prazo. Uma pessoa pode receber uma mão horrível e vencer alguém com uma mão sensacional. A pessoa que recebe boas cartas tem uma probabilidade maior de ganhar, é claro, mas no final das contas, o vencedor é determinado pelas, sim, você adivinhou, escolhas que faz ao longo do jogo. Eu vejo a vida da mesma forma. Todos nós recebemos cartas aleatórias no início do jogo. Alguns cartas melhores, e embora seja fácil nos fixar no que está na mão e sentir que nos ferramos, na verdade o jogo está nas escolhas que fazemos com essas cartas, nos riscos que decidimos correr e nas consequências com as quais escolhemos viver. Quem de maneira consistente faz as melhores escolhas diante das situações que se apresentam, acaba ganhando no poker e na vida, não necessariamente quem tem as melhores cartas. E sejamos sinceros, se juntássemos todas as pessoas que têm algum distúrbio psiquiátrico, que lutam contra a depressão, pensamentos suicidas, que sofrem negligência ou abuso, que lidaram com tragédias ou a morte de um ente querido, ou que sobreviveram a graves problemas de saúde e acidentes ou traumas, se reuníssemos todas essas pessoas e as colocássemos na mesma sala, provavelmente teríamos que reunir toda a humanidade, porque ninguém sai da vida incólume, ninguém sai dessa vida sem nenhum ferimento. Algumas pessoas têm problemas piores que a maioria, é claro. Alguns se tornam vítimas dos incidentes mais terríveis. Por mais que isso nos entristeça e perturbe, é preciso lembrar que no final das contas não muda nada em relação à equação da responsabilidade sobre nossa situação individual. Injustiça chique. O maior problema da injustiça chique é desviar a atenção das vítimas reais. É como a overdose de alarmismo.
Quanto mais gente se autoproclama vítima de pequenas infrações, mais difícil é enxergar quem realmente sofre. As pessoas se viciam em sentir constantemente ofendidas, porque isso lhes traz euforia. Ser hipócrita e moralmente superior provoca bem-estar. Devemos escolher bem nossas batalhas, com cuidado ao mesmo tempo que tentamos simpatizar um pouco com o suposto inimigo. Devemos encarar as notícias e a mídia com uma dose saudável de ceticismo e evitar ideias preconcebidas sobre os que não concordam conosco. Devemos priorizar valores como honestidade, fomenta a transparência e a aceitação da dúvida em vez da necessidade de estar sempre certo, de se sentir bem e se vingar. Os 3 primeiros valores são democráticos e mais difíceis de manter em meio ao ruído constante de um mundo conectado, mas nem por isso devemos negligenciar nossa responsabilidade de cultivá-los. A estabilidade do sistema político talvez dependa disso. Não existe caminho. Muitas pessoas podem ler tudo isso e dizer, ok, mas como? Eu entendo que os meus valores são uma porcaria, que evito a responsabilidade pelos meus problemas e que sou um merdinha arrogante que acha que o mundo gira em torno de mim e de todas as inconveniências que passo. Mas qual é o caminho para mudar? Nós já escolhemos a cada momento de cada dia as coisas com as quais nos importamos. Então, para mudar, basta escolher nos importarmos com outras coisas. É simples assim, só que não é fácil. Não é fácil porque no começo você vai se sentir um fracassado, um fraude, um idiota, vai ficar nervoso, vai surtar. Alterar seus valores e as coisas que considera importantes traz esse tipo de efeitos colaterais que são inevitáveis. É simples, mas dificílimo. Vamos analisar alguns desses efeitos colaterais. Você vai se sentir inseguro, eu garanto. Devo mesmo desistir disso? Será que é o certo a fazer? Abrir mão de um valor no qual você se apoiou durante anos causará desorientação, como se você não soubesse mais diferenciar o certo do errado. É difícil, mas é normal. Em seguida, vai se sentir um fracassado, tendo passado metade de sua vida se avaliando através de valor antigo. Ao mudar suas prioridades e medidas, você não vai se reconhecer. Será como jogar fora algo no qual você confiava. E isso, invariavelmente, trará um sentimento de fraude ou desvalorização. Esse desconforto também é normal. E, sem dúvida, você vai enfrentar rejeições. Muitos dos relacionamentos da sua vida foram desconstruídos em torno dos valores escrotos que você tinha. Então, no momento em que abre mão deles, no momento em que decide que se estudar é mais importante que se divertir, que se casar e ter uma família é mais importante do que fazer sexo sem compromisso, que ter um trabalho no qual você acredita é mais importante do que simplesmente ganhar dinheiro, essa reviravolta reverbera em seus relacionamentos. Muitos deles acabam explodindo bem na sua cara. Isso também é normal e também vai ser desconfortável. São efeitos colaterais necessários, embora dolorosos, de escolher se importar com outras coisas muito mais significativas e dignas de sua energia. À medida que for reavaliando seus valores, você enfrentará a resistência interna e externa. E, sobretudo, vai se sentir inseguro e se perguntar se o que está fazendo é certo ou errado. Como veremos, isso tudo é bom. E é isso aí, pessoal. Espero que esteja gostando e vamos que vamos. Só sucesso!